Vou ler aqui a palavra do Senhor no livro de Esther, que fala assim sobre Esther primeiro, da rainha Vasti, mas fala de Esther. Mas primeiro, para chegar a Esther, o 2 já é de Esther, né? Mas aqui o primeiro fala da rainha Vasti e afronta o rei, né? Quando a rainha Vasti afrontou ao rei. E foi no tempo de Xés, né? Que reinou sobre 127 províncias. E ainda até Etiópia. Naquela época, o rei Xés reinava em seu trono na cidade de Susa. E no terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete e todos os seus nobres e oficiais estavam presentes, os líderes militares da Pérsia, da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, o rei Xés mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Susa. Do mais rico ao mais pobre, o jardim possuía forrações em branco. O jardim do palácio, né, possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho, ligados nos anéis de prata e a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso mosaico de porfírio, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas havia ali, né? No jardim, né? Pela generosidade do rei, porque o rei era generoso e fazia tudo desta maneira, né? No jardim, da generosidade dele. O vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, por ordem real. Cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejava, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também, né? A rainha Vasti também oferecia um banquete. O rei ofereceu um banquete e a rainha também, né, ofereceu outro banquete. A rainha Vasti, as mulheres, o rei ofereceu um banquete para os homens, né? E a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres. No palácio do rei Xés, ele ofereceu ali no jardim, né? Fez daquele jeito, né? Daquela forma dele, no jardim, e ela fez o banquete dentro do palácio, para as mulheres, né? Glória a Deus. A rainha Vasti
No sétimo dia de festa, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que o servissem, que o serviam, ordenou aos seus oficiais que o serviam, aqueles oficiais, né? Que trouxesse à sua presença a rainha Vasti. Eles ordenou que eles trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele, o rei, queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Era de fato muito bonita a rainha Vasti. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti se recusou de ir. E o rei ficou furioso, indignado, porque a rainha Vasti se recusou de ir, né? Como era costume o rei consultar os especialistas, né, em questão de direito e justiça, o rei mandou chamar os sábios e entendidos das leis, e que eram muito amigos do rei, né? Aí o nome deles aqui, né? Eles eram os 7 nobres da Pérsia, né? Então, esses 7 nobres, eles eram e da Média, que tinha acesso direto ao rei. Ele mandou chamar esses 7 homens que tinha, né? Então o nome deles aqui, né? Garcena, Setara, Nata, Tarsis, Meres, não, o nome dos 7. Eles eram chegados ao rei e tinham direito ao rei e eram os mais importantes do reino, esses homens. O rei lhe perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a rainha Vasti ofendeu todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também as mulheres desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi, né? Então as outras vão ficar, porque a rainha Vasti desobedeceu a ordem do rei, e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão assim, da mesma maneira, com todos os nobres do rei. Elas também vão agir com todos os nobres do rei, da maneira que a rainha Vasti agiu. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim, se todas agirem assim. Por isso, se for do agrado do rei, ele imita um decreto real e que seja
incluído na lei irrevogável da Pérsia Média, determinando que Vasti nunca mais comparecera na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Então, ele, para evitar, né, que houvesse assim essa discórdia, esse desrespeito com os ex, né, com os nobres, né, para evitar que houvesse esse grande desrespeito e discórdia sem fim, que agisse dessa maneira com a rainha Vasti, né, que ela não comparecesse mais, né, perante ele. Fez um decreto e assim, né, a rainha Vasti foi destruído o casamento, né, e por uma desobediência da parte dela, né, por não obedecer o chamado do rei, né, naquele momento que ele chamou, né, para poder ser não é mau exemplo, né, para os nobres, os reis, né, eles agiram dessa maneira com a rainha Vasti. Mas Deus já um plano para Esther, né, porque como disse aqui que outra, né, que outra mulher, né, pudesse, né, tratar melhor, né, e assim na continuação deste capítulo, né, de Esther, vê que a outra que foi escolhida foi Esther, e que Deus nos abençoe.